Olá, boa tarde, bem-vindos de volta ao canal, meus amigos. Hoje é dia 31 de agosto, portanto está a terminar oficialmente a Silly Season, que este ano teve pouco de silly, na minha opinião, e precisamente eu estava aqui a ler o público online e deparei-me com uma notícia de terça-feira, dia 26 de agosto, a propósito dos incêndios, que diz que Portugal tem 12.800 bombeiros e é o terceiro pior país da União Europeia a investir em proteção contra fogos. Portugal aloca à proteção contra incêndios cerca de 0,3% do total das despesas governamentais, portanto do Orçamento de Estado. Este valor só é melhor do que o de Malta, que é um deserto, e do que o da Dinamarca, que é um país frio do norte da Europa. Há duas formas de ter um governo. Ou ele emana das elites, e aí espera-se que as elites sejam sérias e competentes. É raro isso acontecer, o governo emanar diretamente das elites. Quando assim é, falamos obviamente de autocracias, estados ditatoriais, e aí a ideia da competência cai pela base. Ou em democracias avançadas, havendo uma classe média homogénea, educada, o governo emana dessa classe média. Por exemplo, na Noruega, ou aqui na nossa amiga Dinamarca, que gasta um bocadinho menos do que nós em proteção contra fogos florestais, mas também é um país frio do norte da Europa. Portugal, aparentemente, não tem nem uma coisa nem outra. As nossas elites são absolutamente corrompidas e incompetentes, portanto, o topo. E na base temos um povo aliado dos seus deveres e direitos enquanto cidadãos e embrutecido por reality shows, pela televisão, pelo TikTok, enfim, por grupos do Facebook, onde dizem mal de tudo sem saber bem ao certo de quê. E a propósito disso, eu lembrei-me de um livrinho quase panfletário, um ensaio, de Miguel de Unamuno, escritor espanhol, na viragem do século XIX para o século XX, que nos chamou de um povo de suicidas. De facto, nós, este agosto, fomos até mais do que apenas um povo de suicidas, fomos um povo de incendiários, fomos um povo de poucos bombeiros, com poucos meios e pouco fôlego para correr a tudo. Fomos um país que deixou, a propósito de uma certa ideia de cultura, deixou um jovem na casa dos 20 anos morrer numa arena tauromáquica, uma vez mais, a propósito de uma certa ideia de cultura, na minha opinião, falta dela. Fomos um país de aceleras na estrada, enfim, quem tenha lido jornais, visto telejornais, feito scroll pelas redes sociais, certamente não discordará de Miguel de Unamuno. Aliás, só um país assim, corrompido no topo, embrutecido na base, é que permite a ascensão de uma figura como André Ventura, que cria um partido político sem base ideológica absolutamente nenhuma. Aliás, esse partido é uma aberração ideológica, mas que ao mesmo tempo consegue ver o óbvio, que é o rei vai nu e o povo, de tão embrutecido que está, é crédulo ao ponto de acreditar naquilo que o primeiro charlatão que lhes apareça à frente diga. As ligações internacionais do Chega transformam-no em algo pouco menos do que um traidor, por exemplo, das comunidades portuguesas no estrangeiro, porque os partidos afiliados ao Chega noutros países, sendo profundamente xenófobos e racistas, atentam contra os direitos dessas comunidades portuguesas que nós, enquanto portugueses, deveríamos tentar proteger e deveríamos estar solidários
com elas. Este, de facto, já não é o Portugal que as pessoas da minha geração, que nasceram no início dos anos 80, ou se quisermos ser um bocadinho benevolentes, até finais ou finais dos anos 80, inícios dos anos 90, já não é o Portugal que estas pessoas conheceram. O Portugal que eu conhecia é o Portugal que lutou contra o racismo. Na escola onde eu andei havia pósteres por todas as paredes a dizer todos diferentes, todos iguais. Recordam-se deste slogan. Foi o país da adesão à União Europeia, ao espaço Schengen, à moeda única. Foi um país que adotou a causa de Timor. Recordam-se, ali no final dos anos 90, os mesmos timorenses que hoje sofrem este racismo na pele, em Lisboa. Eles são de facto os mesmos. Eles não mudaram, são os mesmos timorenses. Nós é que mudamos e deixámos de sentir empatia por aquele povo irmão e passámos a tratá-los como absolutos estranhos que vêm para cá roubar-nos os empregos, sabe-se lá quais. Este país caminhou alegremente, talvez ao som, para voltarmos à ideia de um povo embrutecido, talvez ao som das recomendações musicais desse melómano chamado Santana Lopes no canal Now, coisas como Michael Bolton ou uma rapariga chamada Kelly G que canta Se antes te hubiera conocido. Caminhou ao som disto, embrutecido, alienado, caminhou para o precipício e, para citar um famoso ex-futebolista, deu o passo em frente. Meus amigos, isto foi um pequeno desabafo. Boa rentrée agora em setembro. E já sabem, se puderem, deixem um like. Se quiserem comentar, comentem. Digam bem, digam mal, mas falem. E subscrevam o canal, enviem mensagens que eu cá estarei para responder. Eu dentro de dias planeio fazer um vídeo com um pouco mais de sumo sobre uma personagem norte-americana que dá pelo nome de Nick Fuentes, que é um senhor da extrema-direita, absoluta extrema-direita. O Chega ao pé dele é uma anedota. Um senhor que de facto é misógino, antissemita, um supremacista branco, apesar de ter um nome mexicano. E vou fazer um vídeo sobre ele porque ele tem alguns acólitos em Portugal. Mas isso ficará para daqui a uns dias. Obrigado a todos, até à próxima.